Você já sentiu algo diferente e pensou, será que eu tô grávida? Eu mesma senti muitas coisas diferentes no meu corpo antes mesmo do atraso. E hoje eu vou contar tudinho pra vocês sobre os meus sintomas do primeiro trimestre da gravidez. Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Juliana e nesse canal eu falo sobre maternidade, eu faço vlogs e algumas outras coisas. E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história, de como isso aconteceu, até a gente chegar nos primeiros sintomas, tá bom? Então, gente, a minha história basicamente é que eu estava há 10 meses, né, tentando engravidar. Então, qualquer tipo de coisa diferente que acontecesse com o meu corpo, eu já prestava bastante atenção e estava bastante atenta que se tivesse algo diferente, eu já ia me ligar que era aquilo. Então, por eu ser uma pessoa tentante, né, as minhas tentativas duraram 10 meses. Tem gente que dura muito mais tempo, tem gente que é bem mais rápido, mas essa foi a minha experiência. E ao longo desses 10 meses eu sempre achava que eu tava. E cada mês eu tava fazendo um teste. Isso só ocorreu em janeiro desse ano. Enfim, em relação à minha rotina, ela era bastante, assim, desafiadora, né? Porque eu trabalhava fora, então eu lidava com muitos estresses diários. E a minha bebê, eu vou ter uma menina, né? A minha bebê, ela veio justamente no período em que eu estava em processo de sair do meu trabalho antigo. Eu já estava entrando para uma fase bem tranquila. Não estava tendo mais tantos estresses, era bem de boa. Mas enfim, em relação ao meu ciclo, é o seguinte, eu tomava um anticoncepcional que eu não sei se é aconselhável falar aqui para vocês qual era o que eu tomava. Isso era o que eu tomava, então vocês que estão assistindo, tomem cuidado se vocês, né, estão tomando um e por eu falar qual que eu tô tomando, vocês mudarem. Cuidado com isso, falem com o médico de vocês, com a ginecologista de vocês. Mas o que eu tomava era o Noregina, tá bom? E eu tomei ele por uns 2 ou 3 anos e eu parei de tomar ele, né? Quando eu e meu marido decidimos ter um bebê. Esse remédio que eu tomava, ele era injetável, né? Mensal. Então, assim que eu parei de tomar ele, pode ter sido esse tempo todo que levou, né? Porque um como ele era um remédio muito forte, né? Era injetável, né? E eu acho que foi isso que causou ele ter demorado tanto para sair do meu corpo e ter demorado também vir a gestação. Mas eu acredito muito nos planos de Deus e mesmo que a gente queira fazer de uma forma, ele já sabe exatamente quando e como fazer. Então, seria bem diferente se eu tivesse engravidado na época que eu queria e não na época que Deus permitiu que isso acontecesse. Então, gente, eu esperava a qualquer momento que isso poderia acontecer e eu orava muito para que isso acontecesse. Eu queria muito, quero muito, né? Eu ainda vou, tô no processo. Atualmente eu tô com 13 para 14 semanas, né? Eu tô muito feliz com isso. E agora, sem mais enrolação, vamos para os sintomas. Então, gente, eu tive basicamente entre 5 a 6 sintomas e eu vou contar pra vocês agora, mas basicamente foi tontura e enjoos matinais, né? Ali na época que eu tava treinando, né, e tudo mais, eu ficava muito tonta após os exercícios e eu treinava super de boa e, né, quando aconteceu, já teve essa diferença. E eu fiquei, gente, por que que eu estou tonta depois de fazer um treino que eu sei que eu dou conta? Eu comecei a ficar muito cansada também, com muito sono. Era um sono absurdo, que eu não sei porquê. Eu deitava na cama, eu capotava. Tipo, costumava dormir mais tarde e após ter acontecido, eu comecei a sentir muito sono, muito sono. Uma coisa que eu não vejo muita gente tendo, mas eu tive, era coriza. Eu não tenho, graças a Deus, nenhum tipo de alergia
ou coisas que me façam ter aquele negócio de rinite, né? Tem muita gente que tem rinite, essas coisas. Eu não tenho isso, mas eu comecei a ter bastante coriza, tanto fazendo exercício ou até mesmo trabalhando no computador ali. E começava a escorrer no meu nariz e eu não sabia por quê. Meus cílios, eles começaram a ficar bastante sensíveis, então ele era bastante sensível ao toque. Então nem eu mesma conseguia encostar, porque doía. Oi, gente, tudo bem? Invadindo o meu próprio vídeo para falar para vocês. Tem uma observação no momento desse vídeo em que eu não mencionei, mas que é importante. Além de todos os sintomas que eu senti, eu também tive o atraso menstrual, que é o mais normal, que todas nós sabemos, né? Eu sabia que minha menstruação vinha no dia 17, então depois que passou 5 dias que não desceu, foi aí que eu fiz o teste, e aí eu contei toda a história depois. Mas enfim, só pra vocês se ligarem na história do que tava acontecendo. E na área sentimental, assim, eu senti que eu fiquei muito chorosa, assim, muito chorona. Nossa, gente, meu Deus, sério, qualquer coisa que meu marido fizesse, por exemplo, eu falasse assim, ah, meu bem, pega uma água pra mim, não sei o quê, e se ele falasse assim, ah, tá, eu já vou, eu sabia que ele iria, né? E aí, sei lá, se ele demorasse um pouco, eu já tava assim, cara, por que fez isso comigo, cara? Tipo, sabe, coisas muito pequenas me faziam chorar demais, demais, demais. E também, né, gente, tem a intuição, né? Tem a intuição de mãe, que a gente acaba sentindo, né, quando realmente é, né? Tem uma diferença de quando a gente tá desconfiado, tem uma coisa quando a gente realmente sente aquilo. Então, como eu tava esperando há muito tempo, tinha muitos sinais acontecendo ao mesmo tempo, eu fiquei bem nervosa e fiquei pensando assim, eu acho que é. Eu acho que meu bebê chegou. E aí eu fui fazer um teste de gravidez, né? Eu tava bem tensa dessa vez. E aí eu fui fazer um teste de gravidez que eu tinha comprado, né? Há um tempo atrás, não tinha feito. Fiz o teste de gravidez, deu positivo. Falei pro meu marido. Tem até um vídeo aqui também no canal que eu contei um pouco com ele aqui sobre como foi a experiência e tudo mais. No mesmo dia que eu fiz o teste, eu fui na farmácia de novo, comprei um outro teste de gravidez, fiz também o teste de novo e deu positivo. E aí, gente, eu fui seguindo, dando um andamento, né? Iniciei o pré-natal, fiz o exame de sangue para confirmar também o, o HCG, né? E o HCG já estava muito alto, muito alto. Acho que já estava mais de 8.000 ml, alguma coisa assim. Eu não entendo direito, mas quando eu cheguei lá no hospital para fazer o pré-natal e a moça foi verificar, ela falou, não tem como não ser, não tem como ser verdade esse teste, né? Porque já tá bastante avançado, o bebê já tá ali. E aí, gente, eu descobri a minha bebê, eu tava com 5 semanas. Então era bem recente, né? Então, antes mesmo do atraso, provavelmente era por volta de umas 3 ou 4 semanas, né? Que eu já tava especulando que eu estava grávida, mas pelo teste lá foi com 5 semanas. E logo depois fui fazer ultrassom, fiz ultrassom com 6 semanas. E, ai, gente, surreal, porque tão pequeno, e já tem coração, já tava lá batendo e tudo mais, tava, sério, surreal. Bom, gente, esse foi o vídeo. Se você já passou por isso, me conta aqui embaixo que eu vou adorar conversar com vocês e saber qual foi o primeiro sintomas que vocês sentiram. Sintam-se à vontade para comentar aqui embaixo, que eu vou estar atenta nos comentários de vocês. E se você sentiu todas essas coisas não e não está ainda, tudo bem. Cada corpo é um corpo, tudo tem sua hora. Eu acredito muito na fé em Deus, então eu queria muito isso e eu pedi muito, muito para Ele. Eu nem vou comentar muito sobre porque eu fico muito emocionada, mas tudo tem o seu tempo, então se for da vontade de Deus,
vai acontecer, que é seu, tá guardado. Então, fiquem tranquilos. Mas é isso, gente. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, tá bom? Se inscreve aqui no canal e comentem alguns temas que vocês querem que eu fale aqui sobre. Afinal, eu tô entrando nesse mundo da maternidade e eu tenho muita coisa pra falar, muita coisa pra fazer e descobrir também junto com vocês. Então, eu vou falar bastante aqui sobre isso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!